15 minutos de fama. Todo mundo tem seus 15 minutos pra falar da fama. Tá bom, às vezes um pouco mais de 15 minutos. Salve, salve, galera! Começando mais um 15 minutos de fama, seu espaço aqui na Mix pra ficar por dentro do mundo das celebridades e de tudo que tá acontecendo aí entre os famosos, subcelebridades, né? Como é o caso do Paulo, ele que é uma subcelebridade aqui da Mix. Exato! Exato! Hoje eu tô feliz. Você se acha um influencer, uma subcelebridade, quase um ex-BBB? Não. Não? Mas um dia eu posso ser um BBB. Mas aqui você é, O futuro Paulo. a Deus pertence. Mas você se inscreveria? Claro. Pera que eu fiquei um pouco... Sério? Isso me pegou desprevenida. Você não? Não. E você, Monique? Monique Capes, ela que está de volta ao nosso time do 15 minutos de fama. Quando eu falei que tava feliz é porque ela tá de volta. Você me perguntou. Que bonitinho. Olha, ele não costuma ser fofo assim, não. Deve estar mentindo, né, claro. Eu ia falar que era que o Fernandinho não tava aqui. Eu achei que era melhor falar que a Monique veio. Aí, ó, pronto. Ele logo fala a verdade, né? Bebê. Então, mas não, eu não iria pro BBB. Não iria? Também, gente, eu ia ser a primeira eliminada, não ia ter condição nenhuma, então melhor nem ir. Não. Ilha Record. Acho que de férias com ex só. De férias com Power Couple. De férias com ex. Só pra esfregar no mundo um dia quando você estiver namorando. Tipo, também. eu tenho alguém. Ai, meu Deus, eu tô chocada aqui com ele oferecendo Ilha Record. Quem se importa com esse Ilha Record? No Limite. Foi o pior feio do Nossa. mundo. Não, o No Limite foi pior. Foi pior. No Limite foi pior. Não tem jeito. Gente, vamos começar esse programa com uma questão que é um pouco complicada, porque não tem como a gente não falar sobre isso, né? Infelizmente, tivemos aí o acidente recente da Marília Mendonça, né? A aeronave que ela tava caíram, aliás, todos morreram, né? Enfim, na queda do avião. E rolou muita exploração dessa situação do acidente, da morte da Marília Mendonça na televisão brasileira. A gente já devia estar acostumado com isso? Já, porque a televisão brasileira tem essa coisa de expor a tragédia, a dor das pessoas, a tristeza, enfim, pra conseguir audiência. Só que ainda me revolta. Então eu coloquei aqui na pauta, a gente tem aqui alguns programas que fizeram questão de homenagear a Marília Mendonça. E aí, é claro, gente, todo tipo de homenagem à Marília Mendonça é muito bem-vinda, né? Todo tipo de lembrança, enfim, sobre a obra dela, a importância dela enquanto artista, enquanto mulher, principalmente no meio sertanejo, é muito importante de se valorizar. Só que não da forma como foi feito. Vocês acompanharam televisão durante esse período? No final de semana, né? Porque o acidente aconteceu na sexta-feira à tarde. E aí, na sexta-feira, ainda foi totalmente explorada a questão do acidente. Aliás, a forma como aconteceu foi muito terrível. Ao vivo, mostrando então, ali, tirando os corpos, né, e tal. A questão é... Sensacionalismo existe aqui e em qualquer lugar do mundo, né? Sim, a Coreia a audiência do Norte. fala mais... A Coreia do Norte, que nem TV aberta censura. tem, né? A gente nunca vai saber. Mas eu acho que o diferencial desse é o ao vivo. Porque hoje em dia, com celular, qualquer pessoa consegue entrar ao vivo. Por exemplo, não era a Band que tava lá. Era um cara que tinha um canal que ligou o celular e tava transmitindo pro país inteiro. Então, assim, a partir do momento que em qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar ao vivo... Você fica esperando o inesperado, né? Que foi o que aconteceu com a gente assistindo aqui na rádio. Do nada a gente vê tirar o corpo e ela reconheceu a roupa que era ela. Então pega aquele impacto de que... Enquanto a assessoria tinha falado que ela tava bem. Então aqui Exato. a gente já tinha visto, né? Exato. Aliás, a assessoria de imprensa se desculpou no dia de hoje. Hoje mais cedo se desculparam, disseram que eles tinham sim recebido uma informação de uma fonte confiável, dizendo que todos que estavam na aeronave estavam bem e de que estavam, inclusive, em hospital fazendo exames de rotina pra saber se estava tudo bem mesmo. Gente, que absurdo, né? Mas eu acho que talvez seja aquela coisa de... primeira coisa, quando alguém liga pra polícia ou qualquer coisa, eles vão falar, não, tá tudo bem, já estão resgatando. Daí acho que no nervoso você até deduz que ouviu coisa que não ouviu, né? Que é pra acalmar, porque ninguém sabe o que aconteceu ainda. Então acho que é normal. Ai, Paulo, eu achei horrível. Eu achei de um mau gosto incrível o que eles fizeram, assim, porque eles não poderiam... Eles poderiam ter falado o mais honesto possível. Não temos informações oficiais. Verdade. Não, mas eu acho que pode ter sido mal entendido nesse sentido. Que ela foi que foi foi um órgão oficial. Tipo, deu a entender que foi polícia, o bombeiro. Talvez eles tenham ligado e falado, não, tá tudo tranquilo, estamos vendo, já estão lá resgatando. Eles falaram que foi um órgão oficial que falou mesmo. Isso que é o problema. Então a assessoria acredita, já que eles não podiam estar lá, Como né? é ao vivo, então... em uma hora tudo mudou, né?
Tudo mudou. A gente aqui na rádio, a gente estava acompanhando, inclusive, na sala do Paulo, na programação aqui da rádio. E o Paulo lá tava com o computador, enfim, ao vivo lá, a transmissão do Datena, inclusive. E aí a gente viu tudo, do resgate dos corpos, o momento em que a gente conseguiu identificar ali que ela tava com aquela roupa mesmo, e aí ver o corpo ali na maca, enfim. Uma situação horrível. E ali começou também uma jornada terrível de exploração da figura da Marília Mendonça, na minha opinião. Foi uma exploração ridícula. Porque, ó, a gente teve o Datena fazendo ao vivo no acidente. Aí no dia seguinte, já teve o Datena de novo no cortejo todo, né? O tempo inteiro, um velório sendo transmitido e depois o cortejo sendo transmitido até o momento em que o corpo dela e o do tio dela chegavam ao cemitério. O Datena tava ao vivo, enfim. E diversos outros programas, né? Fazendo ali homenagens, colocando gente pra falar, gente pra conversar. O próprio Datena colocou alguns artistas pra falar. A própria... o encontro também teve, não teve? Encontro, acho que teve. O encontro também teve? Eu tava me lembrando que teve o... Tô tentando lembrar que o programa é o encontro. Acho que não tem no final de semana, né? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Mas teve a CNN não. A Globo News também tava com uma câmera fixa dentro do... Ah, é verdade. Alguma câmera fixa no velório. E ficou desde a 1 da tarde até sair realmente o corpo igual da Datena. Vendo todos os artistas que estavam passando lá. O Henrique e Juliano chorando. E aí falando, Luísa Sonza. E a sorte é que dessa vez, nesse caso da Marília, eles colocaram um caixão bem fundo, assim, né? Então o corpo não dava pra ver. Mesmo se os fãs que estavam passando do outro lado tinham que meio que ficar na ponta do pé assim pra conseguir se despedir, né, dela, pra não deixar bem na superfície, pra também não tirar foto e tudo mais. Sim, porque não tem nada de mais mau gosto, né, inclusive... Mas eu acho que essa despedida foi até importante, né, porque quando é um acidente assim, é importante pros fãs e tudo mais. É importante. Mas não esse abuso de audiência e todo mundo comemorando agora, né? Os donos das emissoras. Com porque certeza, todo mundo bateu, né? Pico de audiência. É isso que me deixa um pouco chateada. Aliás, aproveitando que a gente tá falando a respeito dessa cobertura, Luciano Huck também não ficou atrás, não é mesmo? Porque, só gafe, gente, hein? Só o gafe do Luciano. O que foi o Luciano Huck apresentando o programa, o Domingão, que tá sendo um fiasco, inclusive, vale a pena a gente falar sobre isso. E aí, ele faz um programa inteiro dedicado a Marília Mendonça e assim, com a participação de artistas que são amigos dela. Que acabou de perder e já tá lá no dia seguinte. Gente, mas por que essas pessoas foram? Tudo bem, o Luciano fez um programa merda, pra falar português, claro, mas por que essas pessoas foram no programa? Eu não consigo compreender, gente. Não rola uma pressão? Talvez? Eu não sei se rola uma pressão. A Luísa tem um programa no Multishow, então talvez se sinta na obrigação. Isso, de alguém chegar e falar assim, são basicamente teus chefes, de uma certa forma. Então você tem que estar marca presença no programa. Mas a Luísa em si, ela não tava conseguindo ficar. Ela só chorou. O tempo. E o Luciano foi lá e deu outra gafe, né? Falou, não vai chorar agora, né, Luísa? Agora já deu de chorar. Como deu de chorar? Então, ele falou pra ela parar de chorar. Não vai chorar agora, hein? Agora não vai chorar mais, né? Mas o tom errado aí é da Globo, né? E do Huck que toparam fazer esse programa. Sim. Além de conduzir tudo errado, obrigou as pessoas. Eu duvido que a Luísa falou, quero ir falar. Não, eu tô nunca, querendo ela não tinha falar condições. Ela só existiu ali, ela só chorou. Eu fico pensando assim, não tem ninguém de bom tom, o famoso amigo, alguém da produção que seja, chegar e falar assim, gente, não pega bem? Gente, mas você acha que se os grandes falam que sim, a produção não consegue falar nada, né? Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar deve ter falado. O Rodrigo Faro fazendo a cobertura da morte do Gugu. E ele faz aquele sinal que foi capturado ao vivo, dele perguntando quanto tá de audiência. Enquanto ele tava ali simulando que tava triste, tava choroso pela morte do Gugu e tal, e aí eles soltam quanto tá de audiência. Meu, não dá. A verdade é que todas as emissoras viraram um grande programa da Sônia Abrão, né? Viraram um grande programa da Sônia Abrão. Mas não era em busca da homenagem, que é o que a gente acha importante. Era em busca da audiência, que significa dinheiro. Então elas estavam ali por dinheiro, não era por homenagem. Não era por homenagem. Se fosse homenagem, seria completamente diferente, entendeu? A Moni citou a Sônia Abrão, que popularmente nas redes sociais é conhecida como Sônia Caixão, justamente por ela fazer esse abuso da morte no programa dela, né? Essa questão Você tem essa história, né, Karina? Eu tenho uma história com ela, porque assim, eu sou bloqueada, né, no Twitter dela.
Ai, da que Sônia honra. Abrão. Olha que honra. Sônia Abrão me bloqueou no Twitter dela, porque ela faz... Eu sempre achei um absurdo você abusar da morte de alguém pra ter audiência, sempre achei de muito mau gosto, extremo mau gosto. Vivia desligando televisão em casa quando eu via que tava no programa da Sônia Abrão. E aí, quando o pai dela faleceu, isso já tem alguns anos, o pai dela faleceu, eu mandei um tweet pra ela perguntando se teria um velório ao vivo também. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, Mas né? tá certíssimo. Se você faz isso com é todo ótimo. mundo, então tudo bem de fazer consigo própria, certo? Então eu perguntei, eu falei assim, o velório do seu pai vai ser transmitido também? Vai ter entrevista com os familiares sobre como eles estão se sentindo nesse momento de luto? Ela nem me respondeu, ela imediatamente me bloqueou. Mas é bom que porque ninguém tem coragem de fazer isso, ou se tem coragem de estar bloqueado, obviamente. Mas é bom ela saber. Mas, gente, é o que eu acabei de falar. Por que não teria? Se o pai dela fosse famoso, ela ia fazer, porque ia dar audiência e era dinheiro. Eu duvido se ela fosse... Mas ela se pronunciou no programa falando que ela estava mal. Porque o que importa é dinheiro e não as pessoas. Não falou nada. Ela simplesmente desmarcou a gravação na época do programa dela, não falou nada. Aí, ó, já não deveria ter desmarcado. Tinha que ir trabalhar, fazer uma declaração pro pai ao vivo, conversar com a mãe. Né? A morte do Chorão, ela aproveitou. Mas isso não daria dinheiro, entendeu? A se fosse filha do Silvio Santos... do Chorão, que era o primo dela. Exato. Aproveitou ali até Exato. Não conseguir mais, Quando envolve audiência que vai envolver o dinheiro dela, ela vai fazer. Não importa quem for, pode ser a mãe, o filho. E tem um outro lance que eu tô pensando muito sobre. Mas assim, que a gente vai entrar também no caso da Simone, né? Dos óculos da Simone. Sim, os óculos. Que a gente já vai falar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu tô pensando. Lá no dia do velório... foram muitos ônibus dos cantores, né? Então você via lá Zeneto Cristiano, Marcos Ribelucci, sei lá, tipo Gustavo Lima. Zeneto não foi, né? Estavam criticando. Então, aí estavam criticando o Zé Neto. E aí eu não sei se era o próprio Zé Neto ou uma outra dupla que perguntaram por que você não enviou o ônibus pra lá pra prestar homenagem. Eu acho que é o Zé Neto. Eu vi isso, gente. Se eu não me engano. E por que você não foi? Aí ele falou assim, eu fui, ele fez um story, se eu não me engano, é o Zé Neto. Eu fui, eu tava de óculos escuros e boné, porque eu fui prestar minha homenagem, eu não fui pra aparecer. Exato. E a minha equipe que tava com ônibus tava em outra cidade, eu jamais faria a minha equipe largar a família pra só trazer o ônibus pra todo mundo ver. Ônibus. Ele tava lá, o que era o mais importante. E teve muita gente assim, por exemplo. Teve uns ônibus ali, é melhor não citar nomes, mas tiveram alguns ônibus ali que as pessoas, os cantores, não estavam lá. Que tava só o ônibus. Tava só o ônibus. Aí entra esse negócio que além dos donos, das emissoras, dos apresentadores todos aproveitarem a situação... Acho que alguns cantores também, artistas também aproveitaram. Mas eu acho que não necessariamente, porque... Quando morre, cada um tem um luto. Cada um tem uma forma de lidar com. A irmã gêmea lá, porque ela tava sorrindo, porque pra eles, teoricamente, ela tava... A Maiara ou a Maraísa, eu confundo. Mas ela tava dopada, né? Então, cada um lida de um jeito. Um precisa de medicamento pra suportar. Tá, mas e o ônibus? Prestou homenagem. Tá, mas e o ônibus? Mandar o ônibus pra lá... Não significa que eu tô... Mas mandar a equipe pra ir lá... Coisa, entendeu? Ele foi prestar... Eu acho, se tá ao alcance de mandar o ônibus lá pra prestar homenagem, pra fazer uma carreata, que enterro, se tem carreata, né, gente? Normalmente. Mas eu acho muito mais bonito ele estar presente. Mas não necessariamente obrigado. Eu também acho. Porque ele tava presente, não tava o ônibus. Mas isso não é a questão do luto, o errado é a cobrança, né? que eu tô falando. O errado é cobrar que mande o ônibus e não quem mandou o ônibus. Porque parece que a gente tá achando ruim que a pessoa mandou o ônibus. Mas eu também acho ruim, porque eu concordo muito com o que esse cantor falou. Que ele jamais deslocaria a equipe dele que trabalhou duro no show dele, que trabalha pra ele, pra largar a família, pra ir lá só mostrar o ônibus, mas entendeu? Cada caso é um caso, não significa que todos estavam lá com o ônibus, é o mesmo caso, entendeu? Mas se o ônibus tava lá e o cantor não tava, então tinha pra prestar homenagem, entendeu? Eu quero mandar pra mostrar uma homenagem. Mas ele não pode demonstrar essa homenagem dele, estando é a linha presente, tênue comprando coroas, enfim. É isso que eu queria pontuar. A linha tênue entre realmente você prestar uma homenagem, porque aqui a gente não discute o luto de cada um, mas também esse outro lado de você colocar seu ônibus lá só pra mostrar que você tava lá. Exato. Não pra prestar homenagem pra pessoa que faleceu, e sim pra mostrar, olha, eu estava. Exato. Porque isso vai repercutir feliz pra mim depois. Quando se trata de banda, eu não acho que eles estão se aproveitando. É o tipo Henrique e Juliano, que eu vi o ônibus.
Eles estão simbolizando a nação de fãs Henrique e Juliano lá, entendeu? Não é ruim mandar.